Igreja, boa noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 7. Você que está em casa aí, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Se for possível, vem para cá. Tá bom? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí se ele achou. Pergunta a ele se ele está precisando de ajuda. E diga para ele também assim, que bom que você está na casa do Senhor. Atos, capítulo 4, versículo de número 7. Agora olha para o seu irmão e fala assim, ó. Podemos ler? Diz assim: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Feche seus olhos no nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, Pai, porque estamos na sua casa. Obrigado, meu Pai, porque mais uma vez a sua misericórdia se renovou. E nós te damos graças por isso. Cada um aqui, Deus, teve um domingo diferente. Cada um aqui, Deus, teve uma semana diferente. Mas nós entendemos, meu Pai, que o Senhor nos trouxe a este lugar. Alguns por um convite de um amigo, outros porque entenderam no seu coração que deveriam estar nesse lugar hoje. Mas nós sabemos, Deus, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que nos pegou pela mão e nos trouxe a este lugar. E a minha oração, ó Pai, que em nome de Jesus, a nossa vinda a este lugar,
o fato de nós ouvirmos essa palavra, Pai, não seja em vão. Eu peço ao Senhor que esteja gerando em nós o desejo, meu Pai, de vivermos uma vida cheia do Teu Espírito, uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor. Esteja, Deus, falando com cada um que ouve essa palavra. Usa a minha vida, Pai, pela Sua bondade. Usa a minha vida pela Sua misericórdia e manifesta o Teu poder no nosso meio. Nós queremos sair daqui, Pai, edificados pelo Senhor e pela Tua presença. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um carinho muito grande com o livro de Atos. Gosto muito. Todas as vezes que tenho a oportunidade de ler o livro de Atos, sou muito edificado. E se nós entendermos um pouquinho do texto que nós lemos, nós precisamos de voltar, entender que Jesus acabara de se entregar, Jesus acabara de morrer na cruz do Calvário. Jesus que ficou cerca de 3 anos com os discípulos, ensinando, pregando, fazendo milagres, mostrando o caminho e dizendo para eles praticamente todos os dias: um dia eu vou voltar para o Pai, um dia eu vou voltar para o céu, e vocês, através do Consolador, através do Espírito Santo, vocês vão continuar essa obra. Em Atos capítulo 1, Jesus sobe aos céus. E o recado que os anjos deixaram é que da mesma forma que Jesus subiu, ele voltaria. Os discípulos desolados voltam para casa com essa palavra, com a palavra que Jesus havia dito, descrita por Lucas no capítulo 24: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos que estavam diariamente com Jesus, os discípulos que andavam diariamente com Jesus, de um dia para o outro, da noite para o dia, eles têm um baque que Jesus havia morrido. Ao terceiro dia Jesus ressuscita, anda mais alguns dias com eles, mas chega um momento que Jesus fisicamente já não estava mais diante deles. Eu quero que você preste um pouco de atenção para conseguir entender o impacto que a ida de Jesus aos céus traz ao coração dos discípulos. Imagine no Evangelho uma situação onde tem uma multidão ouvindo uma palavra e está todo mundo com fome, porque o sermão tinha prosseguido, o sermão tinha alongado. E eles olham os discípulos e perguntam: como que a gente vai alimentar toda essa multidão? Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E o que é para esse monte de gente? Jesus pega os pães e os peixes, multiplica e ainda sobra. O mesmo Jesus que no momento de tempestade, Jesus está dormindo no barco, os discípulos vêm até ele atemorizados, dizendo: Senhor, e agora o que será de nós? Ele levanta e fala assim: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, e o mar se acalma. E os discípulos declaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O mesmo Jesus que, quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, ele vai até Pedro e fala: Pedro, vai ali no mar, pesca um peixe, e dentro desse peixe vai ter uma moeda, e essa moeda vai pagar o meu imposto e o seu. Pedro vai lá, joga o anzol, puxa o peixe, abre o peixe para ver, está lá dentro a moeda e ele paga os impostos. Entenda isso, tudo era Jesus, a ponto dos discípulos de João Batista chegarem até Jesus e perguntarem: mestre, eu preciso de uma explicação, por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam?
E Jesus vai dizer, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, mas vai chegar uma hora que o noivo será tirado, e aí eles vão ter que jejuar. Jesus deixaria bem claro que chegaria a hora dos discípulos, chegaria a hora da responsabilidade, mas Jesus também deixaria claro que nessa hora eles não estariam sozinhos, a ponto de dizerem, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, que andaria com eles dia após dia. Olhando para isso, nas minhas viagens de pensamento, eu fico pensando, como pode uma igreja pastoreada por homens, pecadores, humanos, falhos, ter suportado 2000 anos? Uma igreja que tem defeitos, uma igreja que tem dificuldades, uma igreja que tem lutas. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver ele escrevendo para igrejas, e nós vemos igrejas que têm dificuldades. Como essas igrejas subsistiram, enfrentaram impérios, passaram por perseguições, homens morreram por causa dessa causa, e por qual motivo essa igreja nos alcançou, e por qual motivo essa igreja está reunida aqui hoje? Não existe um outro motivo que não seja a pessoa do Espírito Santo. Porque o que nos faz estar aqui hoje é a presença do Espírito Santo. Quem te resgatou do império das trevas e te deu perdão é a pessoa do Espírito Santo. Quem vai te libertar do império das trevas e te dar perdão é a pessoa do Espírito Santo. Quem sustenta a igreja, quem faz com que o homem entre aqui todo perdido, todo derrotado, sendo ninguém, e sai daqui uma nova criatura, é a pessoa do Espírito Santo. O que te faz vencer as tentações é a pessoa do Espírito Santo. O que te faz dizer não para o pecado é a pessoa do Espírito Santo. O que te faz ter uma vida de oração é a pessoa do Espírito Santo. O que te faz perdoar é a pessoa do Espírito Santo. O que te faz ter uma esperança viva que brevemente Cristo virá é a pessoa do Espírito Santo. E o que vai te fazer daqui edificado por essa palavra é a pessoa do Espírito Santo. Então eu e você precisamos de ter esse entendimento, que Jesus estava subindo aos céus e não mais na terra fisicamente. E os discípulos em João capítulo 20, versículo 19, após a morte de Jesus, estão trancados com medo do Império Romano. Por quê? Porque mataram o mestre. Se mataram o mestre, o que vão fazer com a gente que somos discípulos? E eles com medo, Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. Nós vemos o famoso Pedro, que disse, após ouvir de Cristo, antes mesmo que o galo cante, Pedro, você vai ter me negado 3 vezes. E ele fala, ainda que seja necessário morrer contigo, eu vou morrer, mas te negar nunca. Esse Pedro, que andou sobre as águas, esse Pedro diz, eu não o conheço. Eu não conheço ele. Uma criada chega diante dele e diz, você anda com ele, você esteve com ele. E ele diz, não, eu não conheço. Então nós vemos em várias situações os discípulos apáticos, com medo, esperando apenas em Jesus. E nós vemos em João 21, eles dizendo, eu vou pescar. No grego essa tradução se diria, eu vou me aposentar, eu vou voltar para a pesca, eu vou parar com esse negócio de evangelho. Isso não deu muito certo. E os discípulos foram com Pedro. Mas queridos, chegou um dia de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é um divisor de águas
na igreja do Senhor. Se estamos aqui, logicamente que é por causa da cruz, mas o que sustentou a igreja, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O texto vai dizer que veio um som como de um vento e veio sobre eles, e línguas foram repartidas como de fogo, e a multidão tentando entender o que estava acontecendo, mas todos que ali estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, daí para frente, os discípulos, os apóstolos, os cristãos sacudiram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Chega um momento que a multidão que ouvia as línguas repartidas, cada uma no seu idioma, e eles zombavam dizendo: estão cheios de vinho, estão bêbados. Pedro, o mesmo que havia negado, Pedro mesmo que algumas vezes foi impetuoso, algumas vezes cortou a orelha de um, de outro, mas Pedro vai dizer assim: varões galileus, deixa eu falar, eu quero falar. E ele vai pregar sobre Cristo, ele vai falar da obra redentora de Cristo, ele vai pegar desde os profetas, e ele vai discorrer sobre Cristo, e o que está acontecendo aqui hoje, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Esse dia chegou, o Espírito Santo está sobre a terra. Queridos, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Sabe o que é isso? O poder do Espírito Santo. Eu postei nas minhas redes sociais hoje: você querer fazer a obra de Cristo sem o Espírito Santo, é você querer dar uma machadada numa árvore com a ponta do machado. Eu e você precisamos entender que uma pessoa precisa de ser cheia do Espírito Santo. Se você é um cristão, você precisa de ser cheio do Espírito Santo. E olhando para o capítulo 3 e para o capítulo 4, eu quero mostrar para você algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver várias marcas, mas eu quero apresentar algumas para você. A primeira delas está em Atos capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é oração. Pastor, tem que ser às 3 da tarde? Se possível. Tem que ser às 6 da manhã? Se possível. Tem que ser às 10 da noite? Se possível. O que importa é que você tenha uma vida de oração. A igreja orava. Um homem cheio do Espírito Santo ora. Igreja do Senhor, nós precisamos de ter isso na mente. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, eles oram. Se você não ora, você não é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te leva para a oração. O Espírito Santo te chama para a oração. O Espírito Santo te mostra que existem muitas coisas importantes para você resolver, mas nada é mais importante que estar diariamente com o Senhor. Não deixe que a correria do dia a dia te roube a oportunidade de estar com Deus. Pastor, eu tenho dificuldade para acordar. Eu também. Pastor, tem que ser de manhã? Estou aqui para te ensinar, irmão. Não. Se você puder fazer de manhã, é top. Faça. Se você puder fazer na hora do almoço, faça. Se você puder fazer na hora de dormir, faça. Então o recado de Deus para você é o seguinte: acorde cedo,
acorde mais cedo para orar, durma mais tarde para orar, fique sem dormir no horário de almoço para orar, mas não fique sem orar. Vai no banheiro e ora, para por um momento num canto da cidade e ora, faz alguma coisa, mas tenha uma vida de oração. Eu entendo que se nós formos olhar para essa correria que a gente está vivendo na vida, talvez você não tenha tempo nem para ir na casa da sua mãe e do seu pai. Então, viva uma vida de oração. Renuncie às suas vontades para orar. Renuncie um pouquinho das redes sociais para orar. Gaste uns minutos, irmãos. A timeline do Instagram vai 10 minutos numa facilidade. Eu estou falando de coisas que eu sei que acontece, porque eu vivo isso. Quando a gente está passando o dedinho assim, ó, parece que já foi. Mas eu e você precisamos de ter uma vida de oração. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora. Ela ora nas orações da igreja, que é necessário, mas ela também ora em casa. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de orar em casa. Vem aqui para a igreja fica aberta o dia inteiro. Então vem aqui orar. É bênção você estar aqui buscando a presença do Senhor. Ah, pastor, na minha casa todo mundo sai, é um sossego danado, eu posso orar na minha casa. Então ore na sua casa. Mas o que nós entendemos é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora. E não é aquela oração dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo, abençoa o mundo inteiro, em nome de Jesus, amém. Não. Você precisa parar. Não é aquela oração do almoço, Deus, muito obrigado pelo alimento, abençoa todos, em nome de Jesus, amém. Que nunca falte. Não. Você precisa falar com Deus. Irmãos, o áudio de WhatsApp, ninguém quer receber mais de 1 minuto. A vida está muito rápida. Os vídeos do Instagram, ninguém quer ver mais que 30 segundos. A vida está ficando rápida e as orações também. 1 minuto de oração já está bom. Deus abençoe toda a minha família em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa toda a igreja. Abençoa a família do fulano, Pai. Vê o que ele está precisando lá e faz tudo o que eles precisam. Nós precisamos de ser mais intencionais nas nossas orações. Nós precisamos entrar na batalha para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Nós precisamos de pedir, Deus, alcança a vida do fulano, fortalece a vida do ciclano. O meu irmãozinho da célula não está indo, Senhor, eu vou mandar uma mensagem para ele, mas eu também vou orar por ele, que só a mensagem não é o bastante. Eu vou visitar ele, eu vou pôr a mão na cabeça dele, vou falar, Senhor, renova as forças do meu irmão. É disso que nós precisamos, de uma vida de oração. Então a primeira marca é oração. A segunda marca, do capítulo 3, do versículo 2 ao 10, Deus age através dela. O que está acontecendo no capítulo 3 é que Pedro e João estão indo ao templo para orar. Mas quando eles passam pela porta, um homem aleijado vai pedir uma esmola e dizer, me dá uma esmola. Pedro e João vão dizer, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Eu lembro em maio de 2008, eu ouvi essa palavra e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Irmãos, Pedro e João declararam, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou e entrou no templo glorificando a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus age através dela. Deixa eu te ensinar algo importante. Deus não te leva a lugares à toa. Deus não te leva a pessoas só para você conhecer. Onde Deus te levar, precisa ser uma oportunidade de Deus agir através da sua vida. Onde Deus te colocar, é a oportunidade de Deus fazer algo através da sua vida.
A igreja cheia do Espírito Santo, ela está em vários lugares. A Igreja Batista Reviver está aqui, mas a igreja invisível de Cristo, ela está espalhada em todo o canto da terra. E onde essa igreja estiver, ela precisa de ser alcançada pelo Senhor. Ontem eu estava em Belo Horizonte, não joguei nada de fute-mesa, irmão, só Deus para ter misericórdia. Mas o menino falou comigo assim: você é pastor mesmo? Eu falei, sou. Ele falou, sério? Eu falei, é. Ele falou assim, eu sou ateu. Eu falei, olha só que benção, Deus colocou um pastor no fute-mesa para você ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu não vou discutir com você qual está certo, qual está errado, mas me ouve. Irmãos, existem lugares que Deus nos coloca, sabe para quê? Para nós testemunharmos que Deus pode salvar. Eu falei com ele, não precipita não, não preocupa não. Mas começa a conversar com ele e falar com ele assim, se você existe, se revela a mim. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você. Talvez vão brigar com você, vão te colocar Jesus na goela, eu estou aqui para te dizer. Começa a conversar com ele, começa a querer saber sobre ele, pesquisar sobre ele. Teve um dia que eu fui numa igreja, um pastor falou alguma coisa para mim lá, eu fiquei meio arrepiado. Falei, você está falando que é meio ateu, mas você não está muito ateu não. Então, igreja do Senhor, entenda isso. Onde você passar, você tem que levar algo do Senhor. É para o seu patrão, é para o seu funcionário, é para os seus familiares. Existem aleijados que estão aos nossos lados e nós precisamos de oferecer aquilo que nós temos. E se somos cheios do Espírito Santo, algo vai acontecer na vida de alguém. Pastor, pode ser cura? Sim. Pode ser salvação? Sim. Pode ser que essa família vai ser toda alcançada pelo Senhor? Sim. Às vezes é um áudio de WhatsApp que você precisa mandar. Os nossos antepassados entregavam folhetos, nós mandamos mensagem de WhatsApp. E as pessoas ouvem e são alcançadas pelo Senhor. Igreja, eu e você precisamos de ter esse entendimento. Se eu sou cheio do Espírito Santo, onde eu chego, o Espírito Santo está chegando comigo. Imagina toda essa igreja cheia do Espírito Santo. Nós temos representantes da Igreja Batista Reviver em todas as áreas da cidade. Eu tenho certeza que Miraí não será a mesma se formos uma igreja cheia do Espírito Santo. O paralítico foi alcançado pelo Espírito Santo através da vida de Pedro e João. E alguém pode ser alcançado pelo Espírito Santo através da sua vida. A terceira marca, ela não busca a glória para si. No versículo de número 11, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se fosse por nossa própria vontade ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Igreja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz coisas através dela, mas na hora de receber a glória, ela fala: peraí, você está olhando para mim em vão. Você não precisa ficar olhando para mim assustado, pensando que eu tenho poder de levantar um aleijado do chão, não. Quem fez isso foi o Deus Todo-Poderoso. Igreja do Senhor, se você é cheio do Espírito Santo, Deus irá te usar. Mas deixa eu te lembrar, abaixa a sua bolinha, porque quem faz é Ele. Se você orar e Ele fizer, quem fez foi Ele, não foi você.
Se você convidar e a pessoa se render, não foi você, foi Ele. Somos apenas instrumentos na mão dEle. Então seja sensível, não queira a glória para si, a glória é dEle. As pessoas não são suas, as pessoas não são minhas, as pessoas são dEle. Quem faz é Ele, é tudo para Ele, é para a glória dEle. Nós temos que ter esse entendimento, porque talvez você vai empinar o nariz e dizer: Deus faz através da minha vida. Irmãos, o que seria de nós se não fosse Jesus? Pela misericórdia, pela graça, pela bondade dEle, Ele faz através de seres humanos falhos e pecadores. Mas é por causa dEle. Pastor, eu chamei e o fulano veio. Por causa de Jesus. Porque em nós não há bem algum. Pastor, eu dei uma palavra e aquele casamento foi restaurado. É para a glória dEle. Pastor, eu orei e Deus fez. É para a glória dEle. Pastor, fulano estava perdido, estava destruído. Eu falei de Jesus e o fulano foi renovado. Deus salvou. Irmãos, Deus salvou. Porque se depender de mim, de você, a gente vai falar 1 hora, 2, 3, 4 e não vai acontecer nada. Mas se o Espírito Santo falar, aí é só vão lá na igreja. Talvez já é o bastante para Deus alcançar a vida de alguém. A quarta marca da igreja cheia do Espírito Santo vai estar no capítulo 3, 19, vários versículos, mas um deles é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe o que ela faz? Ela prega Cristo. Se você olhar no capítulo 3, tem um sermão de Pedro, que cerca de 3.000 pessoas se rendem. No capítulo 4 tem um outro sermão, a igreja já chega a 5.000 pessoas. E sabe o que é que Pedro está pregando? Cristo. Gente, isso é bênção. Temos que pregar Cristo. O que vai mudar a vida das pessoas é elas ouvirem Cristo. A mensagem da salvação. Você pode ter chegado aqui cheio de problemas, irmãos. Você pode ter chegado aqui triste. Se você voltar para casa triste e voltar salvo, tá ótimo. E digo, se você voltar para casa salvo, a tristeza que te traz tristeza, ela não vai importar mais. Por quê? O Senhor é o seu pastor e de nada você tem falta. Deu certo? Amém. Não deu? Amém. Pastor tomou um prejuízo na conta de luz? Amém. O irmão tomou um prejuízo no carro, né, antes? Amém. Gente, as coisas também dão errado. Só que eu tenho que olhar onde que eu vou passar a eternidade. Você não tem que olhar se você está enfermo. Você não tem que olhar se você está com um problema difícil para resolver. Você tem que olhar para onde você está caminhando em passar a eternidade. Se esse caminho é diferente do céu, cuidado. Mas se você está no meio de lutas, de tribulações, de angústias, de adversidades, e você está caminhando para o céu, você não precisa ficar triste, você precisa levantar sua cabeça e entender: Deus está cuidando de mim. Jesus virá me buscar. Pastor, estou no aluguel, amém. Pastor, eu não tenho carro, eu venho de Kombi, eu venho a pé, amém. O que importa é que Cristo virá te buscar. Você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa andar com Cristo, tem que mudar de vida, irmão, tem que viver para Cristo de verdade. A quinta coisa, quinta marca da igreja cheia do Espírito Santo, ela incomoda o inferno
e sofre perseguições. O capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, vai dizer que os saduceus, os líderes religiosos, se levantaram contra Pedro e João para os prenderem, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E na pregação de Pedro, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E os saduceus se levantaram juntamente com os líderes religiosos para prender Pedro e João. E sabe o que aconteceu? Deus livrou eles da prisão? Não. Eles foram presos. Vai dormir à noite na cadeia. Inauguraram o cenário de prisões, que pode chegar um dia para nós, tá? Então, eles se levantam e vão perseguir a igreja. Isso aqui eu preciso deixar um recado para nós. Não pensem, tá, que nós vamos atormentar o inferno e o inferno não vai reagir. Igreja, precisa estar no meu e no seu coração. Nós estamos numa guerra contra Satanás. Nós estamos numa guerra contra o inimigo. Está na hora de nós sermos um pouquinho mais espirituais. Entender que nem tudo é sua esposa, nem tudo é seu marido, nem tudo é seu filho, nem tudo é seu pai, nem tudo é seu patrão. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os demônios que vêm atormentar a gente. Então nós precisamos de vigiar e orar todo o tempo, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender que Satanás irá nos perseguir. Satanás irá nos atacar. Você acha que Satanás queria que você estivesse aqui hoje? Lógico que não. Você acha que Satanás quer que você vá para o céu? Lógico que não. O desejo de Satanás é destruir a sua vida. Então ele vai usar de vários meios para tentar te destruir. Um deles é te perseguir, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua casa. Ele vai se levantar. O outro meio são os pratos que ele pode oferecer para você. O outro meio são as ameaças que ele pode fazer. E no capítulo 4, no versículo 18, eles vão chamar Pedro e João e dizer: vocês não vão falar mais nesse nome nem ensinar. Mas Pedro e João vai falar assim: o que é justo diante de Deus? Obedecer a vocês ou obedecer ao Senhor? Como eu posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido? Igreja, não pare diante das ameaças. Não pare diante das dificuldades. Não pare diante das tribulações. Certo dia eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Pessoas falando que a igreja brasileira não é perseguida. E aí alguém falou assim: a igreja brasileira ela vai ser perseguida quando ela for fiel. Igreja, pense nisso. Fidelidade gera perseguição. Fidelidade gera ameaças. Fidelidade gera ataques do inimigo. Imagine eu e você cheios do Espírito Santo nos nossos meios de atuação. Muita gente vai ser alcançada através de nós. Então, se prepare para as perseguições. Ah, pastor, vou cruzar os meus braços, não vou ajudar ninguém por causa da guerra espiritual. Me ajuda aí. Pessoas cheias do Espírito Santo não temem Satanás. Elas entendem que o Espírito Santo está com elas e vai com elas onde quer que elas estiverem. Uma outra coisa, a sexta marca, ela se preocupa mais em agradar a Deus do que aos homens. Atos 4:19. Pedro e João declararam: o que importa, eu agradar vocês ou eu agradar o Senhor? Igreja, nós precisamos dessa verdade impressa no nosso coração.
É um desafio enorme viver em relacionamento. É um desafio enorme nós vivermos bem com todo mundo. E a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas entenda, Deus é um Deus de verdade. Não queira agradar aos homens e desagradar a Deus. Se for para ficar bem com Deus, fique mal com os homens. Pastor, você está falando para me sair brigando por aí? Não. Estou te chamando para você ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Porque nós temos facilidade em negociar esse princípio. Para ficar bem com as pessoas lá fora, a gente desagrada a Deus. Para ficar bem com as pessoas ao nosso redor, a gente desagrada a Deus. E Pedro está ensinando que o que importa mais é agradar a Deus. Pastor, vão ficar tristes comigo? A pergunta é: você está agradando ao Senhor? Você tem convicção disso? Não é teimosia sua? Você está agradando ao Senhor? Então vai fundo. Pastor, existem princípios que são inegociáveis segundo a palavra. Sim, então fica com eles. Ah, mas eu quero agradar todo mundo. Irmão, se você agradar todo mundo, vai ter uma pessoa que você vai desagradar. Sabe quem que é? Você mesmo. E consequentemente, Deus. Faça para a glória de Deus. Se preocupe com pessoas, mas entenda, preciso de agradar ao Senhor. Pastor, falaram mal de mim. É porque não te conhece, irmão, que você é pior do que falaram. Nós somos bem ruins. É só conviver com a gente para ficar sabendo. A 7ª marca: nas adversidades, ela não desiste, ela ora ainda mais. Irmãos, no finalzinho do texto que eu li, vai dizer que depois das ameaças, no versículo 24, eles unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, essa cura desse paralítico deu um transtorno danado. Prisão, ameaças, tribulação, perseguição. Aí Pedro e João vão correr, reunir os demais discípulos, os demais cristãos, e chamar eles para orar. Vamos orar mais. E nessa oração, me admira muito, eles não estão pedindo para parar a perseguição. Eles estão pedindo assim: Senhor, dá coragem para a gente anunciar. Senhor, o Senhor curou um aleijado, um paralítico, eu estou te pedindo, faz mais. E com ousadia, eles pregavam a palavra de Deus. E os prodígios e sinais aconteciam. Igreja do Senhor, está na hora de nós entendermos que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se alegra nas tribulações. Irmãos, dificuldades nós vamos ter. Problemas nós vamos ter, saiba disso. Seus problemas não vão acabar, igreja do Senhor. Só que preste atenção nisso.
se os seus problemas não acabarem, peça ao Senhor coragem para enfrentar os seus problemas. Peça ao Senhor ousadia para você continuar pregando a palavra de Deus. Pastor, as coisas não estão dando certo do jeito que eu queria. Continua pedindo, Deus me ajuda. Irmãos, Deus já resolveu tanto problema meu e eu continuo com problemas. Se nós sentarmos aqui um com o outro, tem alguma coisa que um quer, tem outro que o outro ainda quer, mas entenda, nós precisamos de não desistir no meio das adversidades. Quem sabe você entrou por essas portas com dificuldades, com lutas, com problemas, situações a resolver. Jesus pode resolver sua situação, mas eu acho que tem algo mais importante: Ele te salvar e te encher do Espírito Santo. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando te oferecerem, seja o que for, droga, bebida, cigarro, você vai dizer não. Quando te oferecerem um negocinho fácil, você vai dizer não. Quando uma oportunidade de uma mulher, de um homem aparecer, você vai dizer não. Porque você é bom? Não, mas porque você é cheio do Espírito Santo. Quando der vontade de fazer algo que desagrade o Senhor, você vai dizer não. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. E a última coisa para nós terminarmos, no capítulo 4, no versículo 32. Essa é mais uma marca da igreja cheia do Espírito Santo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quem é cheio do Espírito Santo, compartilha o que tem. Tendo muito ou tendo pouco, compartilha o que tem. Igreja, nós precisamos, eu poderia falar de mais coisas de quem é cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos de buscar isso. Talvez você está começando de trás para frente, você está pensando assim: não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, da minha casa, do meu cargo na igreja, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso que o pastor cuide mais de mim, eu preciso que meu patrão aumente meu salário, me promova. Igreja, você precisa de ser salvo, e você precisa de não se embriagar com vinho que há contenda em dissolução, mas encher-se do Espírito Santo. Se você está um crente mais ou menos, se você está um crente sem vergonha, anêmico espiritual, sabe o que você precisa? Se encher do Espírito Santo. Se você está bem derrubado, você precisa se encher do Espírito Santo. Irmãos, você cheio do Espírito Santo, suas lutas não vão acabar. Pelo contrário, é perigoso você ter até mais. Mas uma coisa eu tenho certeza: você vai dominar suas lutas no peito, vai sair jogando e vai viver com alegria na presença de Deus. Nós estamos numa carreira. Essa carreira em breve vai terminar. Jesus virá nos buscar. Mas a igreja que irá subir é a igreja cheia do Espírito Santo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele é o nosso consolador. Você vai fazer a sua oração, mas essa semana você vai conversar firme com Ele. E vai falar assim: Espírito Santo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal, eu tenho uma facilidade danada. Me ajuda. Você vai começar essa oração hoje, mas você vai insistir nessa oração, como se fosse um milagre da casa própria. Você vai insistir e falar: Espírito Santo, se revela a mim. Se você existe, se revela a mim.
Eu sei que o Espírito Santo pode te libertar hoje. O Espírito Santo pode te salvar hoje. O Espírito Santo pode te renovar hoje. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei como você está na sua casa, mas eu sei do poder do Espírito Santo. Ele pega pessoas que são desacreditadas humanamente e faz dessas pessoas cheias do Espírito Santo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para aniquilar as fortes. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que ninguém bata no peito e diga assim: eu sou bom, eu sou capaz. Toda pessoa cheia do Espírito Santo vai dizer: eu não mereço. Eu não merecia, mas ele me alcançou. Quem você era alguns anos atrás? Bondade e misericórdia te alcançaram. E essa bondade e misericórdia vai alcançar pessoas aqui hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra, reconhecendo a sua bondade, Pai. Reconhecendo a sua misericórdia. E é tão bom saber que ela é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, Pai. A pergunta que eu faria é: que amor é esse? Que misericórdia é essa? A ponto de nos amar, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Pai, existem pessoas de várias formas ouvindo essa oração e orando comigo. E a minha oração é essa, Pai. Faz do seu jeito. O Senhor não depende de mim. Pai, nós estamos orando como igreja. E um dia, Deus, o Senhor me alcançou. Um dia, Deus, o Senhor mudou a minha história. E eu sou eternamente grato ao Senhor por isso. Eu acompanhei pessoas aqui dentro também que tiveram as suas histórias mudadas. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E a minha oração, Pai, é que em nome de Jesus, o Senhor possa salvar pessoas aqui hoje. Pai, através do poder da sua palavra, através do poder da oração, salva, Pai, liberta. Existem pessoas, Deus, que não estão conseguindo vencer os obstáculos, as adversidades, as tentações do inimigo. E a minha oração é essa, Pai. Reveste essa vida da força do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, você é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o meu pedido a Ti. Você é aquele que consola, você é aquele que renova. Existem pessoas, Pai, que estão apagadas espiritualmente, e a minha oração é: renova-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Faz o nosso coração arder pela Tua presença, faz-nos Te amar mais, Deus, traz-nos de volta ao primeiro amor, nos ensina, Deus, a sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Não nos deixe, Deus, ser uma igreja mecânica. Nos faz uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Nos faz uma igreja, Deus, que vive para Te agradar, que vive esperando a Tua volta. Guarda a nossa vida, protege as nossas vidas, livra-nos de todo mal. E em nome de Jesus nos alcança, Pai. Tudo isso para a honra e a glória do Teu santo nome. Cuida dos meus irmãos, cuida dessa igreja. E que em nome de Jesus a Tua presença, Pai, esteja no nosso meio, que o Teu Espírito Santo habite dentro de nós e nos salve, meu Pai, da ira que está por vir, e que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja apaixonada pelo Senhor, e uma igreja que vai morar, Deus, na eternidade contigo. É isso que eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja, seja cheia do Espírito Santo. Você não precisa de muita coisa, você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Você vai vencer seus obstáculos, suas dificuldades, seus problemas, sendo cheio do Espírito Santo.
Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, as misericórdias de Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.